Bom dia, meu povo lindo, de quem estou com muita saudade. Quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês e quero lhes dizer o quanto eu os amo. E nesta manhã de domingo quero deixar com vocês uma meditação no Salmo de número 8, que diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Você já se sentiu insignificante e sem importância? Alguém inadequado, incapaz, alguém sem valor? Há muitas coisas que podem fazer com que nós nos sintamos assim. O Salmo 8, ele foi escrito por alguém que, nos primeiros anos de sua vida, também não recebeu muita atenção. Davi, ele foi o último filho de Jessé a ser apresentado quando o profeta Samuel se dirigiu a Belém para ungir o novo rei de Israel. E Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, e simplesmente haviam se esquecido dele. Deus, porém, não se esqueceu de Davi e fez dele um grande rei, aliás, o maior rei do povo de Israel, e o autor da maioria dos salmos que nós temos na Bíblia. Eu queria dizer a você nesta manhã que, da mesma forma, Deus tem planos para você. E Ele diz para você: você tem valor. Agora, sabe por que você tem valor para Deus? Este salmo vai nos ensinar isso. Em primeiro lugar, você tem valor porque Deus honra você. O versículo 5 diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Davi, contemplando uma noite estrelada e maravilhado com a imensidão do universo, Davi, ele colocou-se a refletir sobre a peculiar situação dos seres humanos. E chamou-lhe a atenção o fato de que o homem ele tivesse recebido a atenção especial do Criador. E aí então ele entendeu que, apesar de sua fragilidade, as pessoas haviam recebido um grande valor. A Bíblia nos diz que nós somos coroa da criação. Fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. O Criador nos concedeu uma honra que nem os anjos possuem. O Filho de Deus, Jesus, ele não entregou a sua vida pelos anjos, mas ele fez isso por mim e também por você, porque nós somos importantes e especiais para Deus. Quem sabe talvez você não se sinta tão valorizado pelas pessoas com quem você convive, mas eu queria que você, nesta manhã, se lembre desta verdade, de que aos olhos de Deus você possui um valor inestimável. Você foi distinguido, honrado, enobrecido. O sangue de Jesus ele foi derramado em seu favor. O Filho unigênito de Deus, ele morreu por você. Porque você foi honrado por Deus. Apesar de ser um pecador, você foi honrado por Deus. Em segundo lugar, esse texto vai nos ensinar
que você tem valor porque Deus abençoa você. Versículo 4 diz assim: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Levando adiante as suas reflexões, Davi, ele colocou-se a pensar no tamanho do Deus que havia feito o universo. E aí então Davi, ao contemplar a lua, ao contemplar as estrelas, ele percebia claramente que o universo era muito maior do que ele e que Deus, por sua vez, era também infinitamente maior do que tudo. No entanto, para o salmista, o mais fascinante aqui era constatar que aquele Deus tão grande, criador de todo esse universo, se importava com a sua vida. Davi, ele se sentia alvo das atenções do Criador, e ele tinha razão quanto a isso. Eu queria dizer para você nesta manhã, meu irmão, minha irmã, que Deus realmente, ele se lembra de nós. Ele nos visita, ele vem ao nosso encontro, ele se envolve conosco, ele nos socorre em nossas necessidades. E mesmo sendo ele infinitamente grande, Deus está perto de nós. Aliás, a Bíblia está repleta de manifestações do cuidado do Senhor. Foi Deus, por exemplo, quem ouviu a oração de Ana. Foi Deus quem fez de Esther uma rainha e também deu uma nova família a Ruth. Foi Deus quem tirou o povo de Israel lá do cativeiro do Egito. Foi Deus quem protegeu Daniel na cova dos leões, libertou Pedro da prisão. Quando Jesus um dia estava passando por Jericó, Jesus enxergou Zaqueu lá no alto de uma figueira. E Jesus então aproximou-se daquela figueira e disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus chamou-o pelo nome. E mais, Jesus entrou na casa de Zaqueu e fez questão de jantar com ele. Aquele cobrador de impostos deve ter ficado muito surpreso, porque afinal de contas, ele apenas queria ver Jesus e ainda de longe, mas ele não sabia que desde o início Jesus o estava vendo. Sabe, meu irmão, minha irmã, a grande verdade é que nós não precisamos, eu e você, não precisamos chamar a atenção do Salvador, não precisamos chamar a atenção de Deus. Os seus olhos já estão sobre nós. Ele se move em nossa direção, ele se lembra de nós, ele nos visita e ele abençoa a nossa vida. E por fim, a última lição que eu queria compartilhar com você é que você tem valor porque Deus capacita você. No versículo 6 diz assim o salmista: Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. O Salmo 8 declara que, apesar das limitações do ser humano, apesar das nossas limitações, Deus, ele concedeu-nos inteligência, autoridade e poder. Ou seja, como seres humanos, nós fomos dotados de uma grande capacidade. E como é fácil nós nos esquecermos disso. Como é fácil nós nos sentirmos inadequados, falhos. Mas nós somos habilitados a fazer muitas coisas. Os cientistas, eles afirmam que todos nós usamos apenas uma pequena parte do nosso cérebro. Nós usamos uma pequena parte do nosso potencial. E mesmo essa porção diminuta, ela é suficiente para que realizemos coisas incríveis. Ainda que nós sejamos limitados e pecadores, nós temos a possibilidade de superar grandes desafios e nós recebemos essa capacidade do nosso Criador. Muitos homens e mulheres que deixaram seus nomes nas páginas da história conviveram também com grandes limitações, graves limitações. Júlio César era epilético. Abraham Lincoln sofria de depressão.
Francisco Antônio Lisboa, o aleijadinho, ele tinha as ferramentas amarradas em suas mãos para que pudesse esculpir. Mesmo sendo cega e surda, Helen Keller realizou conferências por todo o mundo. E Joni Eareckson tornou-se uma escritora cristã de grande sucesso, apesar de ser tetraplégica. Então, pare agora e pense. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desafios? Quais são os projetos de Deus para a sua vida? Eles estão se realizando? Ou você tem aí se encolhido, quem sabe talvez perdido as oportunidades por você achar simplesmente que você não é capaz, que você não tem competência, que você que você se sente tão insignificante? Como seria trágico se isso acontecesse? Como seria trágico se você deixasse a vida passar acalentando esse sentimento de insegurança, de inferioridade? Querido, você tem valor, porque Deus capacita você. E nas mãos dele, você pode tornar-se um vaso delicado que Deus quer usar para abençoar vidas. Então, nesta manhã, eu gostaria que você pensasse a respeito de si mesmo. Você tem valor para Deus. Por que você tem valor para Deus? Você tem valor para Deus porque fomos honrados, abençoados e capacitados, a fim de sermos usados. E é isso que confere sentido, importância à nossa existência. É maravilhoso sabermos o que o Senhor pensa de nós, e é extraordinário nós descobrirmos na sua própria palavra esta verdade a nosso respeito. Nós somos especiais, nós somos preciosos. Nós não estamos aqui neste mundo por acaso. A nossa vida, ela não é desprovida de significado. Quem sabe talvez é possível até hoje que você tenha se sentido assim, tão insignificante, tão sem importância. Quem sabe talvez alguém inadequado, incapaz, alguém sem valor. Mas hoje mesmo é tempo de tudo isso acabar. Eu gostaria que nesta manhã você se olhasse no espelho e que você se enxergasse exatamente como Deus te vê. Tome posse do valor que Ele lhe atribui, porque você foi criado para ser abençoado por Ele e abençoar vidas também. Essa é a minha identidade, essa é a sua identidade, essa é a nossa identidade, esse é o seu destino. Deixe o Senhor agir em você e Ele fará maravilhas na sua vida e através dela também. Que Deus te abençoe neste domingo mais uma vez. Grande beijo para vocês.